E aí, pessoal, tudo certo? Beleza? Bem-vindos a mais uma aula com o tio Vini. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o comportamento da matéria. Quando a gente fala do comportamento da matéria, estamos falando nada mais nada menos do que o estado físico perante a mesma. Aquela passagem de estado físico que elas têm entre o sólido, o líquido e o gasoso, ok? Então, vamos estar vendo essa questão. E quando vemos essas questões, nós vemos o movimento das moléculas. Mas o que são moléculas? Moléculas são componentes estruturados, feitos por átomos. Os átomos, eles são as menores unidades, a unidade que compõe, a unidade que dá origem à matéria. Então esse carinha aqui, ele é muito importante, porque se tem átomo, tem matéria, entendeu? Então vamos compreender. O átomo, ele é formado por três partes: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são cargas positivas, eles ficam no núcleo do átomo junto com os nêutrons, que são cargas neutras. Já os elétrons são cargas negativas, eles ficam rodando em volta ao núcleo, como demonstra a imagem, ok? Então gravem isso, é muito importante. E esses vão fazer os componentes, esses vão ser a base, a estrutura para uma molécula. Molécula pode ser molécula de oxigênio. Quando a gente fala do oxigênio, nós estamos falando de uma molécula que conseguimos absorver. Pode ser a molécula da água, o famoso H2O, hidrogênio, oxigênio. Pode ser a molécula do carbono, aquela sigla C bonita. Pode ser a molécula do gás carbônico, CO2. Pode ser a molécula do hidrogênio, H, entre outras. Então, moléculas são componentes minúsculos, feitos exclusivamente pelos átomos, é claro, com a presença dos átomos ali, e que fazem parte da nossa vida. Show de bola? E agora, o comportamento da matéria em si. O comportamento da matéria, ele se dá devido ao seu estado físico, e isso só pode acontecer com certas temperaturas. Por exemplo, se a água estiver no estado sólido, ou seja, se a água for gelo, ela estará com suas moléculas todas juntinhas, todas agarradinhas, entendeu? Então as moléculas de água vão estar uma próxima à outra, uma coladinha na outra, ok? E isso só é possível devido às baixas temperaturas. Então, se for igual ou menor que zero, a água vai estar no estado sólido, vai estar coladinha, juntinha, uma na outra. As moléculas vão estar lá pertinho. Acima de zero, nós temos a água no estado líquido. O estado líquido, ele tem as suas moléculas próximas, mas não estão coladas, não estão juntas, elas estão apenas próximas, mantendo uma constante de movimento, entendeu? Elas têm seu movimento bem limitado, bem calmo, bem tranquilo. É como um monte de pessoas em procissão, andando todo mundo junto, todo mundo calmo, todo mundo tranquilo, na mesma velocidade. Então, a água, quando está no estado líquido, as moléculas estão juntas, estão próximas, não estão coladas, tá bom? Tem um certo afastamento e tem um movimento vagaroso. Já no estado gasoso, a famosa vaporização, o estado gasoso, o estado de vapor, aquele quando a gente coloca o chazinho lá na leiteira, lá, e o fogão, daqui a pouco começa a sair fumaça, a panela de pressão fica... Então, o estado gasoso, as moléculas elas se encontram bem afastadas e estão nervosonas, lá pronto pro fight, entendeu? Qualquer coisinha, qualquer toquezinha, ela já chega, e aí, meu irmão, vamos pra briga.
Esse é o estado gasoso. Elas estão afastadas e muito tensas mesmo. Então fica em constante movimento e por isso não se tornam pesadas. Por isso elas conseguem evaporar com facilidade devido a essa característica. Show de bola? Dando um bisu aqui no estado da matéria em si. Se algo passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido, damos o nome de sublimação. Gravem isso, é muito importante. Sublimação é a passagem onde algo sai do estado gasoso e vai direto para o estado sólido, ou sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Quase que eu dei o nome nas braças aqui agora, né, pessoal? Então, gravem isso, tá? Por favor. Vaporização, quando algo sai do líquido para o gasoso. Condensação é quando sai do gasoso para o líquido, no caso das nossas chuvas. Show de bola? Bem o exemplo das chuvas mesmo, né? Porque a água evapora, vai para o céu, passa pela vaporização. Chegando lá, ela se condensa e cai de volta. Olha só a coisa show de bola. Então, vaporização, condensação. Beleza? Fusão. Opa! Fusão. Fusão é quando passa do líquido para o sólido. Então, quando passa do líquido para o sólido... Perdão, pessoal. Perdão. Errei, tá bom? Fusão é quando passa do sólido para o líquido. Sólido para o líquido, ou seja, quando o gelo derrete. Esse é o processo de fusão. E solidificação é quando passa do líquido para o sólido. Então se solidifica, fica rígido, vira pedra. Entenderam? Show de bola. Quase todas as matérias existentes no nosso planeta passam ou têm esses três processos. Um exemplo é ferro. Que isso, professor? Sim, o ferro, ele em altas temperaturas, acima de 1500 graus Celsius, ele derrete, vira líquido. Muito acima disso, lá para os 2000 graus Celsius, ele pode virar vapor. Show? Mas temos aqueles que só fazem o processo de sublimação. E quem são? Um exemplo muito comum mesmo. E aposto que vocês conhecem, e se não conhecem, já tiveram a vontade de conhecer. Gelo seco. Já ouviram falar? Gelo seco. O gelo seco, ele tem uma característica. Ele sai do estado gasoso direto para o sólido, que se transforma em gelo, e depois ele sai do sólido direto para o gasoso, sem virar líquido, sem virar água, ok? Então eu vou acrescentar um videozinho que vai mostrar como é que é feita a produção do gelo seco. Show de bola? Então tamo junto, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like, beleza? Valeu! Hoje a gente vai te mostrar como é feito gelo seco. Bora ver! Gelo seco é feito de gás carbônico, é o CO2, o gás do efeito estufa, o gás que a gente solta na hora em que a gente respira. Isso aqui é como se fosse um extintor gigante de gás carbônico, um cilindro imenso, cheio de gás carbônico líquido lá dentro, ou melhor, de CO2 líquido, já que ele não é mais gás aí dentro. Ele está líquido porque está muito pressurizado. Na pressão ambiente, na pressão atmosférica que a gente está aqui, nunca a gente conseguiria ver CO2 líquido. E olha que legal, esse cilindro está em cima de uma balança. Lá dentro tem aproximadamente 25 mil quilos de CO2, ou 25 toneladas. A pressão lá dentro é de 19 bars, ou se a gente for seguir certinho, a risca, a língua portuguesa, 19 bares.
Mas aí não é bar de cerveja não, é bar de medida. E olha que legal, essa é a pressão equivalente a 180 metros abaixo do nível do mar. Alguém pode ter achado aí meio esquisito que a Mari disse que está a 19 bares e equivale a 180 metros abaixo do nível do mar. Por que um está 19 e outro está 18? Porque a gente já tem um bar na pressão atmosférica. Então quando você desce 10 metros, vai aumentando cada vez mais um bar. Então é 1 no nível do mar, a menos 10 você vai estar a 2, a menos 20 você vai estar a 3, a 180 você vai estar a 19 bares. Mas vamos ao que interessa. Como que dessa máquina sai gelo seco? Seguinte, gás carbônico vai chegar líquido aqui, não é gás carbônico, vai chegar um líquido de CO2 e dióxido de carbono. Na hora em que ele chega dentro da máquina, a máquina vai soltar esse líquido, ele vai se transformar em gás. Essa descompressão, ela é muito rápida e ela faz com que caia muito a temperatura. É o que acontece dentro da nossa geladeira, é o que acontece no ar-condicionado, é o que acontece no desodorante spray. Se você passar ele muito próximo à pele, você vai ver que sai muito gelado. E aí tem um detalhe. O gás carbônico, se ele tiver a menos 78 graus Celsius ou abaixo disso, ele já vira sólido. Então ele começa a ficar sólido aqui dentro, de tão gelado que está. Começa a sair um tipo de uma neve aqui dentro dessa máquina. Aí ela tem um pistão que é para comprimir essa neve e deixar tudo bem apertadinho, como se fosse uma salsicha, uma máquina de macarrão. Máquina de macarrão, porque vai saindo e aqui, vai moendo ó. E vai saindo aqui. Mas vamos parar de enrolação e vamos ligar logo esse negócio. Começou a sair, mas ainda não é gelo seco não. Eles chamam isso aqui de neve, que é o gás carbônico já na forma sólida, mas não está comprimido ainda. Isso aqui é gelado pra caramba! Ó, isso aqui é praticamente a mesma coisa que sai do extintor que usa gás carbônico. Na fábrica de gelo seco, para trabalhar com o gás carbônico, eles precisam que ele fique um pouco gelado. Então esse cilindro, ele não está a temperatura ambiente, ele tem uma capa térmica e uma espécie de uma geladeira aqui. Então aqui ele vai estar a mais ou menos menos 40 graus Celsius. Formou neve suficiente, começou a sair gelo seco. Aqui eles produzem dois tipos. Tem o pellet ou rice, que tem mais ou menos 3 milímetros de diâmetro, e o nugget, que é aquele mais comum, que tem de 16 a 19 milímetros. A principal função do gelo seco não é fazer experiências de física, e você também não deve pegar na mão porque isso aqui é extremamente gelado e pode te queimar com frostbite. A principal função é conservar coisas onde não existe geladeira. Então, por exemplo, se uma pessoa precisar fazer um transplante de coração, na hora de transportar aquele coração, você precisa de gelo seco para ficar geladinho ali. Na hora de transportar uma vacina ou qualquer tipo de material biológico, o gelo seco é a coisa ideal. Também é muito usado para transportar comida em avião, por exemplo, quando você vai levando a comida congelada para um lado para o outro, o gelo comum pode não ser suficiente para manter a comida congelada. Você precisa de alguma coisa, uma temperatura muito mais baixa, nesse caso, gelo seco. Esse aqui que é em pellet é usado para outra coisa, é usado para jateamento. É para você limpar uma peça extremamente difícil de limpar. Por exemplo, uma peça toda enferrujada, você coloca numa máquina e ela vai funcionar como se fosse um VAP de gelo seco. Vai dar uma lavada de gelo seco, jogar gelo seco violentamente contra a peça e aí arrancar todo o ferrugem. A vantagem de já usar o gás carbônico para isso é que não fica resíduo, ele se transforma em gás depois. E muita gente me perguntou no Face de onde que vem o CO2 para fazer gelo seco. Especificamente, bem, no caso aqui é uma pilha de caixa de isopor que acabou de cair na cabeça do Iberê e do Natan. Mas retomando, muita gente me perguntou no Face de onde que vem o CO2 para fazer o gelo seco. Teve até gente que sugeriu que viesse do ar mesmo, que eles pegassem o CO2 do ar. Mas não, especificamente nessa fábrica, eles tiram do petróleo ou do gás natural. Eles até já tiraram da cana-de-açúcar, mas na cana ficava um cheiro muito forte de álcool, de pinga mesmo. E aí não era uma coisa legal, porque contaminava todo o ambiente e quem usava esse gelo seco para conservar comida também ficava com um cheiro desagradável. Como não é uma matéria-prima que vem de graça e também ela é poluente, eles recuperam boa parte do gás carbônico que é desperdiçado nessas máquinas. Se não tivesse nenhuma recuperação, a gente precisaria de 3 kg de gás carbônico para fazer 1 kg de gelo seco. Hoje, recuperando o gás carbônico, eles gastam 1,3 kg para cada quilo de gelo seco. A
Aqui desses 2 canos que estão brancos, sai o CO2 que sobrou. Ele vem até o balão, que parece um zeppelin, para ser armazenado. Isso porque a quantidade que sai da máquina é muito irregular. E nessa máquina, o gás vai ser comprimido a 19 bars. O problema é que ele deixa o CO2 muito quente. Olha só, aqui ele está a 100 graus Celsius. Por causa disso, ele precisa passar por essa geladeira para voltar a ficar com menos 40 graus Celsius. E agora que ele já está na temperatura e pressão certas, ele já pode vir aqui para o cilindro de novo para recomeçar o ciclo. Uma coisa chata do gelo seco é que ele é muito difícil de transportar. Ele fica passando do estado sólido para o estado gasoso, fica sublimando o tempo inteiro. Então ele vai desaparecendo aos poucos. É por isso que eles usam essas caixonas aqui. Elas servem como se fosse uma caixa de isopor. Aliás, eles usam bastante caixa de isopor também, que é para manter a temperatura do gelo seco e fazer com que ele vire gás carbônico o mínimo possível. Uma outra pergunta que chegou pra gente é se a gente pode fazer a bebida esfumaçante, que a gente já ensinou a fazer no Manual do Mundo, que é um suco, uma água, alguma coisa, com pedrinha de gelo seco. Se isso, a gente pode tomar essa bebida. Poder pode, não tem nenhum problema higiênico, porque afinal de contas, qual bactéria que vai conseguir sobreviver a menos 78 graus Celsius, né? É muito gelado, mas não pode comer o gelo seco, porque senão isso vai te queimar por dentro. O gelo seco ele causa um tipo de queimadura muito parecida com a queimadura que a gente tem com uma coisa quente. Uma curiosidade é que essa fumacinha aqui não é dióxido de carbono, são microgotículas de água que se desprendem quando o dióxido de carbono sai do gelo seco e vira gás. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo.